galera, começando mais um Bola na Rede, estamos invadindo a sua madrugada desta segunda-feira, é o último Bola na Rede de 2019, mas tem muito assunto pra gente discutir aqui. Tô ao lado do nosso querido Marcelo Duó, legal estar com você nesse último programa do ano. Bom dia, Marcelão. Bom dia, Fefon, honra é minha, um abraço pra você aí de casa, vamos embora porque tem assunto. Assunto é que não falta e vamos começar o programa falando deste cara aí, ó. Vamos soltar as imagens desse rapaz aí no telão, Sampaoli, que teve um ano que não foi um ano tão bom assim na hora da saída do Santos, um ano muito conturbado, mas o Sampaoli em campo foi muito bem. Aí acabou tendo uma reunião com o Palmeiras, né? O do Santos a gente daqui a pouquinho vai falar, pediu um monte de coisa, 2 anos de contrato, o Andreata, que era gerente de futebol do Santos, quer colocar na comissão técnica e o Palmeiras até aceita e tal. Aí ele pediu 100 milhões em contratações, o Palmeiras já disse que tem que dar um pouco menos, se vender jogadores aí aumentaria esse valor. Pediu também salários na base de 2 milhões de reais, o Palmeiras abaixou isso, ofereceu um contrato de produtividade caso ganhe a Libertadores da América. Meu caro Marcelo Duó, Sampaoli está se achando demais, está muito por cima da carne seca? Você sabe que a oferta, eu sempre digo isso, né? A oferta é de quem oferece, pega quem quer. É bem isso, né? O Sampaoli fez um ano muito bom no Santos Futebol Clube, foi um ano de... não foi de conquistas, de títulos, mas ele construiu muito com um elenco reduzido que ele tinha na mão em termos de qualidade. E ele conduziu o seu ano de 2019 para chegar no final do ano e ter opções. Então, eu acho que ele está na dele como profissional. Os clubes é que eu acho que precisavam ser um pouquinho mais comedidos, né? Porque não é necessário você ir com tanta sede ao pote, dar tudo que o cara tá pedindo. E falar assim, só tem esse nome e acabou. E acabou. Parece que não há mais técnicos no Brasil. Acho que também é um pouco de exagero isso e o futebol brasileiro precisa aprender a dosar melhor as coisas. São Paulo é um grande técnico, assim como o Jorge Jesus, mas você entregar o seu clube a um único profissional, você cai no risco que você acabou de dizer, dele sair de qualquer maneira do seu clube depois. Exatamente, e ele saiu do Santos muito mal. Ó, vamos soltar a nota que o Sampaoli acabou soltando. Na verdade, a gente vai soltar a nota do Santos, né? A nota que o Santos soltou na saída do Sampaoli. Vamos soltar aí para o pessoal poder ver aqui. A gente vai colocar no telão a nota. Olha só, ó. O Santos comunica que na data do dia 9/12 de 2019, em uma reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo. Olha aí, ó, pediu demissão do cargo. O Sampaoli disse que numa conversa com o Santos, ele não pediu demissão do cargo, né? E neste prazo aí, que o Santos está dizendo que ele pediu demissão, teoricamente, por contrato, ele teria que pagar uma rescisão de 10 milhões para o Santos. O Sampaoli soltou uma nota depois, alguns dias depois, dizendo que aí sim, no dia daquela data da nota, teria pedido demissão no Santos, alegando que já tinha passado o prazo de rescisão de contrato. Quem está certo nessa história? O caso vai para o departamento jurídico do Santos e também vai para a Justiça. Você acha que o Sampaoli vai conseguir se safar ou o Santos vai beliscar uma rescisão de 10 milhões? Aí? Eu acho que ao contrário de outras oportunidades que o Sampaoli conseguiu sair ileso desse tipo de situação, dessa vez não vai conseguir. Porque realmente ele tem contrato em vigor, de fato existia uma multa, está escrito, né, Fefon? Não tem muito o que discutir. Ele pode até, a não ser que o Santos tivesse assim, alguma pendência financeira com ele, chegou-se a falar na semana passada sobre fundo de garantia, o que parece que não se comprovou. Então é o seguinte, ele está pedindo para sair, alguém vai ter que pagar o Santos. Se é o Palmeiras, se é o Sampaoli, não interessa. Eu acho que isso não impede de assinar com outro clube, que você não pode impedir o profissional de trabalhar, mas a questão pecuniária, alguém vai ter que resolver. O primeiro nome da lista do Santos, né, com a saída do Sampaoli, era o Rogério Ceni. Eu disse era porque ele renovou o contrato com o Fortaleza por mais uma temporada e o Fortaleza soltou um vídeo mostrando essa renovação de contrato. Dá uma olhada. Aí, ó, o vídeo que o Fortaleza acabou soltando, dizendo que o Rogério Ceni vai continuar o trabalho, que está sendo muito legal, né? O ano com o Rogério Ceni, né, que o Rogério Ceni realmente faz um trabalho extraordinário. Rogério Ceni fez bem de recusar o Santos e ficar no Fortaleza, Marcelo? Eu acho que ele fez, Fefon, nem sempre mudar é o fundamental, porque
ele passou por uma situação em 2019 muito traumática, difícil, de apostar num clube maior e ser imediatamente rechaçado de lá e um mês depois voltar, até num golpe meio que de sorte que as coisas aconteceram e ele conseguiu a sua vaga de volta no Fortaleza. Eu acho que ele vai preferir fazer um bom trabalho, Fortaleza tem uma Copa Sul-Americana pela frente, é uma competição importante, e além do Campeonato Brasileiro, e firmar-se, porque ele teve condição, sondagens de outros clubes, parece que o Atlético Paranaense esteve atrás dele, para no ano que vem, 2021, é bom lembrar, é o fim da gestão Leco no São Paulo, de repente ele pode voltar para o Tricolor. Sim. O Palmeiras também já tem um novo diretor, né? Já que o Fortaleza continua com o técnico, o Palmeiras tem um novo diretor, o Anderson Barros. Ele foi contratado pela equipe do Palmeiras, como você está vendo na imagem aí, ele era do Botafogo. Ele vai chegar com menos poder que o Alexandre Matos, né? Que havia deixado o cargo depois de ser demitido. E vai ter um comitê gestor que foi criado, né, para acompanhar os passos do novo diretor executivo de futebol do Palmeiras. O Palmeiras está dando menos poder para ele do que deu para o Alexandre Matos. Aprendeu a lição? O Alexandre Matos exagerou? Acho que aprendeu, nesse sentido, acho que aprendeu a lição, mas tem uma coisa aí. O Anderson não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção do Palmeiras. 3 recusaram. Né? Então, assim, foi o que aceitou. O Escuro, o Serri recusou, o Rodrigo Bahia, Caetano, né? também, recusou, do Internacional recusou, os 3 recusaram. Então, assim, ele é um cara que está ali para ocupar essa função, e principalmente se o Sampaoli de fato vier ao Palmeiras, chegar ao Palmeiras, o Sampaoli é que vai mandar no futebol. Eu acho muito difícil pela personalidade, o jeito que o Sampaoli trabalha, de realmente aceitar uma ingerência, até desse comitê gestor que o Palmeiras tem aí. Vai ser muito engraçado, inclusive, ver esses atores trabalhando juntos. Eu acho que ele vai ter uma função muito de institucional, de dar entrevista, de estar na hora da crise, mas não vai ser ele que vai comandar o futebol do Palmeiras, não. Eu acho isso difícil. Eu também concordo com você, também acho isso difícil. Olha, o Palmeiras também se despediu de um goleiro, Fernando Praz, que é ídolo da torcida do Palmeiras, né? Sempre foi. Nas redes sociais a torcida pediu para que ele ficasse, mas o Gagliotti não quis que ele ficasse e olha, foi muito engraçado. Na saída dele, antes da entrevista coletiva, o Gagliotti deu um monte de prêmio para ele aí, ó. Placa comemorativa, acabou dando uma camisa de goleiro, como mais ou menos um prêmio de consolação para ele, né? Ó, tá certo, você tá saindo, mas você é ídolo do clube, tá aqui tudo, você é demais, mas a gente não vai ficar com você. E o Fernando Praz, na entrevista coletiva, acabou deixando claro que não estava satisfeito com essa situação. Vamos ver. Fernando Praz fica para a história do Palmeiras por ter contribuído com a nossa instituição. O Fernando Praz tem muitas conquistas e através do seu trabalho, da sua dedicação, da sua postura, ele se tornou um ídolo de 16 milhões de palmeirenses. Você estará para sempre na nossa história. Sempre será tratado aqui no Palmeiras como um ídolo, ídolo eterno. Sempre disse nas coletivas, nas entrevistas, que a minha intenção era encerrar minha carreira aqui no Palmeiras. A minha situação de ficar ou não no Palmeiras, ela foi muito mais por uma questão muito mais administrativa do que propriamente técnica, né? O antigo diretor, ele teve uma estratégia contratual que deixou mais ou menos o meu destino, vamos dizer, selado aqui. E teve uma época em que eu tive alguns pedidos de entrevista negados e em certo momento me disseram que era porque eu estava em fim de contrato, então era para ser preservado. E aí, conversando casualmente com o Dracena e com o Jailson, eu toquei no assunto. Falei, vocês também não estão dando entrevista por causa que estão em fim de contrato? E aí o Jailson falou, não, eu já tenho um acerto para o ano que vem. A última coisa que eu quero fazer também é atrapalhar qualquer planejamento do clube, né? Aí ele ficou muito bravo. Foram injustos com o Fernando Praz? Fizeram sacanagem? Fizeram, Fefão. Eu acho que essa é a melhor palavra. Ele tá dando nome aos bois aí. O Alexandre Matos fez uma bela de uma sacanagem com um grande ídolo do clube,
Só que aí eu vou botar um pontinho também na conta do presidente, que está aí dando entrevista, dando placa. Na hora que isso foi acertado em 2018, essas coisas deveriam ter sido pensadas. Ele é um grande ídolo do clube, ele pegou o clube no rebaixamento, subiu com o clube, é campeão pelo clube com gol de título em penalidades máximas. É um cara, depois do Marcos, é o grande ídolo do Palmeiras nesse século aqui, dessa geração. Você não pode permitir que o seu principal atleta saia do clube dessa maneira. Então, falhou também, novamente, Maurício Gagliotti, que mostra que não tem as mãos inteiras no clube. E o Fernando Praz, assim como o Edu Dracena teve seu jogo de despedida, mereceria até mais um jogo de despedida. O Palmeiras deve isso a ele. E, Marcelo, o que você achou do Palmeiras, né, em 2019? Vamos fazer aqui um pequeno balanço do Palmeiras. Deixou a desejar? Quer dizer, acabou não conseguindo ficar com a Libertadores da América, acabou sendo eliminado pelo Grêmio na Libertadores da América, né? Que torcida, né? Porque ficaram bravas, principalmente com o presidente Maurício Gagliotti e com o Alexandre Matos. Vamos soltar aí, o Alex Fogaça vai soltar pra gente o protesto da torcida. Esse, pra mim, foi o melhor. Os caras se vestiram de banana de pijama, e aí foram até a porta do CT e o cara que tá de banana colocou a máscara do presidente Maurício Gagliotti. Né? Foram vários protestos, mas esse eu achei sensacional. Realmente o Gagliotti é um banana de pijama, Marcelo. Olha só, Fefo, é demais. É assim, a torcida do Palmeiras fez coisas muito ruins esse ano, como, por exemplo, ameaçar o Filipão de morte. Mas isso aí talvez tenha sido o melhor protesto do ano, porque realmente mostra pelo menos aquilo, pode ser que ele não seja isso, mas a imagem que o Gagliotti passa para as pessoas é realmente de um presidente que não tem pulso, né? Que não consegue dominar os atores que estão abaixo dele no futebol do clube. Então, a criatividade da galera na zoação foi, ó, nota 10. Adorei. Também gostei pra caramba, parabéns a todo mundo. Vamos sair do Palmeiras e vamos falar do Corinthians, que acertou o primeiro grande reforço para 2020. Luan acertou, o Luan que era do Grêmio, o Corinthians pagou 20 milhões de reais para ter 55% do passe do jogador. O Cleison até seria colocado na história, por enquanto ele está fora da jogada, mas futuramente pode ser que ele vá sim para o Grêmio, e o Luan aceitou reduzir o salário. Ele ganhava 1 milhão, no Grêmio vai passar a ganhar 650 mil reais do Corinthians. E quando ele fez o jogo do Sheik, o jogo festivo, a torcida gritou o nome dele, e ele é torcedor corintiano, e ele falou sobre isso. Vamos ver. Fico muito feliz e ver a torcida de um outro clube gritando meu nome, como foi hoje. Acho que todo mundo sabe da grandeza do Corinthians. O fato de eu ter torcido para o Corinthians, acho que todo mundo na infância tem um time, como toda criança. Claro que eu sempre tive um carinho pelo Corinthians, que era o meu time de infância. Nunca neguei isso e não tem porquê. O Luan é o cara certo para esse time do Corinthians, vai cair como uma luva nesse time do Thiago Nunes? Primeiro, você lembra semana passada que nós estamos aqui, né? Isso. O André Sanches falou aqui no Bola na Rede, não tem nada, tal. Eu falei, olha, ele tá dizendo que não tem nada, daqui a alguns dias você vai ouvir o anúncio. Tá aí, tá aí. Luan cai como uma luva no Corinthians, sim. Eu acho que taticamente ele é um cara que entrega várias funções em campo. O Corinthians não tinha um cara assim nessa posição do gramado, de meio-campista, camisa 8, camisa 10. O Corinthians não tinha esse cara. Ele tem o perfil que a Fiel gosta. Ele é maloqueiro, entre aspas, tanto que era corintiano. Acho que foi uma bola dentro do Corinthians, do Andrés, da direção do Corinthians, que com certeza semana passada quis despistar. Bola dentro, acho que o Thiago Nunes vai ter um belo jogador para trabalhar. Eu só tenho uma pequena dúvida quanto a isso, Marcelo. A condição física dele, porque ele quase não jogou, né, por causa de contusão. O Corinthians precisa ficar atento a isso, né, cara? Sim, precisa. Acho até, conhecendo o Thiago Nunes e o seu cuidado com sua equipe, né, com o seu staff, esse cuidado deve ter sido analisado, né, qual é a real condição dele. Mas eu acho que o problema do Grêmio, mais do que as contusões, era de motivação. Depois que ele não foi convocado para a Copa de 2018, o futebol dele caiu, e eu acho que ele sentiu que não estava mais no melhor momento. Quando você muda de clube, muda tudo, de repente ele ganha um ânimo diferente, tomara, né? O Corinthians deu algumas opções de jogadores, inclusive o Cleison, né? E o presidente do Grêmio esculhambou essas opções aí. Disse que não são jogadores para o Grêmio. Olha o Cleison aí na imagem. Realmente, o Cleison não é jogador para o time do Grêmio, para o Renato Gaúcho. As opções que o Corinthians ofereceu eram muito ruins. Ah, sim. Eu acho que o Grêmio hoje tem jogadores melhores na função, na posição
do que o Cleison, né? O Cleison, ele despontou até bem no Corinthians, mas esse ano de 2019 para ele foi muito ruim em vários aspectos. Eu acho que o Grêmio não precisa de um cara como ele. O Pedrinho, sim, ajudaria. Né? O Pedrinho, Cássio, sim. que eles queriam. O Cássio, mas aí não quer mais nada também, né? Não quer mais nada também. Eu acho que o Cleison é para outro tipo de clube nesse momento no futebol brasileiro. E outro que o Corinthians está bem de olho, tá tentando ver se consegue trazer, é o Michael do Goiás, que fez uma baita temporada. Só que o cara é um sabonete. Sabe aqueles sabonetes que ficam escorregando? O cara é liso para responder pergunta. Olha o que ele disse quando perguntaram sobre o interesse do Corinthians. Dá uma olhada. E meu futuro, cara? Só Deus, Eduardo Malu, Fabrício Dornelles, sabe o que vai acontecer. Eu não sei, mas coloco na mão de Deus, na mão das pessoas que tomam conta da minha carreira e que eles acharem melhor, o clube achar melhor, os meus representantes acharam melhor, vai ser aqui. Você se encontrou com algum diretor do Corinthians aqui? Já bateu algum papo? Cumprimentei, né? Cumprimentei ali, mas papo não, porque eu não converso sobre isso. Eu deixo que meus representantes conversem por mim. Porque não estudei, não tem estudo. A única coisa que você fazer é mais ou menos jogar bola. Então eu faço a minha parte, as pessoas que estudaram, que focaram nisso, faz a parte deles e todos nós sempre felizes. Agora tem uma foto sua e do Willian do Machado conversando. Conversando, cumprimentei. Ué, todos nós temos que ser educados. Fui educado, cumprimentei, mas nada disso. Se meu empresário conversou e o Goiás conversou, não sei. Agora eu cumprimentei e vim fazer o que eu sei fazer melhor, jogar bola. Jogar no Corinthians seria um sonho? Cara, meu maior sonho hoje, sabe qual que é? Ir pra praia, descansar, porque eu tô muito cansado, engordar e voltar acima do peso. Valeu, pessoal! Ó, o sabonete liso aí, ó. Ele conversou com o Duílio durante o jogo do Sheik. O Duílio ficou conversando com ele durante um tempo, como você tá vendo aí na foto também. Meu caro Marcelo Duó, seria uma baita contratação pro Corinthians. Na minha opinião, Michael foi uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro. Sim. O Corinthians tem que fazer todos os esforços possíveis para trazer ou não? Acho que todos, acho que não, porque o Corinthians, na verdade, não tem tanta grana. E o Goiás quer grana. Todo mundo que tem um jogador desse na mão quer dinheiro e tá certo, tá na dele. Michael é um cara que saiu da rua, viveu uma situação pessoal de muita dificuldade e realmente para ele, só de estar hoje sendo entrevistado, né, por jogar na arena, de fazer o ano que ele fez para o Goiás, realmente essa para ele foi a Copa do Mundo dele. Então, eu acredito quando ele fala que o sonho dele agora é tirar umas férias, descansar, eu acredito mesmo. Eu acho que o Corinthians vai fazer um grande esforço para trazê-lo, porque ele é um jogador que faz diferença. Ele, junto com o Luan, um time, faz diferença. Mas, claro que isso esbarra na condição financeira do Corinthians, que você sabe que não é boa. Você aí também, do outro lado, sabe que não é boa. E o Corinthians vai ter que pesar o que vale a pena. De onde ele vai tirar dinheiro para pagá-lo? Porque futebol, para receber o que o Goiás está pedindo, ele tem, de fato. Ah, com certeza. E o Corinthians terminou o ano como oitavo, conseguiu vaga para pré-Libertadores da América. O time ficou patinando um monte de tempo no Campeonato Brasileiro, em vários jogos aí. Queria que você fizesse um balanço do Corinthians. O que faltou para o Corinthians ser um pouco melhor, Marcelo? Acho que faltou planejamento, Fefo. É? Faltou uma boa construção de elenco. O fato do Carille ter saído no meio do caminho atrapalhou o Corinthians. As peças que o Corinthians trouxe não surtiram nenhum efeito. Sornossa, o próprio Matheus Vital não fez um ano dos melhores. Ramiro, gente, o cara que era do Grêmio, no Corinthians, não rendeu. Acho que passa pelo Carille, mas passa muito pelo grupo de jogadores, sim. E não sei que isso é questão de vontade, eu acho que é questão de perfil, de característica que para aquilo que o Corinthians queria jogar, eles não tinham condições de entregar e não entregaram. Acho que o Corinthians passou sufoco. E é lucro estar na pré-Libertadores. Estavam dizendo, né, tem muita gente ali ligada ao Corinthians, que o Carille voltou diferente, que o Carille saiu de um jeito humilde e voltou de um outro jeito. Ele até em algumas entrevistas coletivas falou mal de alguns jogadores do elenco. O Carille realmente pisou na bola nessa segunda volta e até já emendo uma coisa, muitos treinadores que saem lá por cima acabam voltando e se dão mal. Foi um erro ele ter voltado, cara? Eu acho, e eu vou dizer que não é nem questão de humildade, né? Que isso é uma palavra muito genérica para a gente analisar, eu não conheço o cara pessoalmente. Mas ele mostrou uma falta de capacidade de lidar com crise. Ele não tinha vivido um momento de crise ainda, porque ele foi campeão do Corinthians em tudo. Campeão paulista, campeão brasileiro, campeão paulista de novo. Aí ele sai por cima. Quando ele volta para salvar o clube, né? Ele é meio para tirar o Corinthians de um atoleiro ali, e ele não conseguiu. Então, quando ele não conseguiu,
ele ficou nessa, eu assumo a minha parte ou não assumo. Então, em alguns momentos ele assumia que ele não sabia como fazer o time jogar diferente, em outros momentos ele colocava a culpa nos meninos. Eu acho que aquela entrevista no final da eliminação da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, ali foi o final dele, porque você não pode expor o grupo de jogadores dizendo que não tem malaco, que os jogadores são muito jovens. Assim. Foi um erro de habilidade que eu tenho certeza absoluta que o Carille sabe que cometeu e que vai aprender com ele, como outros técnicos também. A gente é grande na hora da crise, na hora do bem bom é fácil, meu irmão. E o Thiago Nunes, né, que vai assumir o lugar do Carille, está pisando em ovos para não cometer erros. Eu até conversei um pouquinho com o Thiago Nunes e ele disse o seguinte: primeiro, o Corinthians sempre foi defensivo. O Thiago Nunes joga de uma forma ofensiva. Então ele acha que não dá para que o Corinthians vire de uma hora para outra ofensivo. Vai ser aos poucos. Ele está certo? Completamente, Fefon. Para você ter uma ideia do outro lado, para eu montar uma defesa, eu monto uma linha de eu, Fefon, mais os 2 operadores aqui e ficamos aqui em linha e treinamos isso. Ninguém passa da gente. Em 3 dias a gente consegue pegar esse entrosamento para fazer uma marcação por zona, você fica aqui, você fica ali. Para você fazer um time criar, leva muito mais tempo, porque eu tenho que, sem te ver, saber onde é que você vai estar para te passar uma bola. Né? E quais são esses movimentos? São 4, 5 movimentos de 4, 5 caras. Isso não é rápido. E o Corinthians tem um jogo decisivo logo de cara, no meio da pré-temporada. Esse é o grande perigo do Corinthians no ano. E o torcedor corintiano tem que ter consciência de que, muito provavelmente, ele não vai ver o time dos sonhos na primeira rodada eliminatória da Copa Libertadores. Se ele tiver essa paciência e souber esperar essa construção, o Thiago tem condição de fazer isso. E só como informação, ele vai usar o Pedro Henrique e vai usar também o Camacho, 2 jogadores que ele considera importantes para o esquema tático dele. Agora vamos para Mundial Interclubes. Afinal, teve o jogo entre Al Hilal e o Esperance da Tunísia. A gente vai ver o gol. Al Hilal vence. Foi engraçado porque o Gomes comemorou na frente dos jogadores do Flamengo, né? No gol, na hora de comemorar o gol do Al Hilal. E o Flamengo pegou uma viagem bem cansativa, mas acredito que dá para descansar muito bem. Saiu do Rio de Janeiro com muita festa, né? Uma festa que os torcedores fizeram. Esta festa pode ajudar o Flamengo a ir bem no Mundial, todo esse apoio logo na saída, e também teve apoio na chegada, gritaram o nome do Gabigol na chegada, falaram que o Jorge Jesus tem que continuar, a torcida ficou gritando. Esse apoio ajuda, cara? Ajuda, eu acho que ajuda, é um apoio diferente de dizer assim, estão indo os campeões do mundo, já ganharam, aí realmente iria atrapalhar. Mas é uma força mesmo que a torcida do Flamengo, que é gigante e está no mundo todo, passa para o grupo. O Flamengo não joga já alguns dias, né? Porque a última rodada do Brasileirão já tem alguns dias, já mais de uma semana, então está descansado, tem condição de fazer um bom Mundial e poupou seus atletas. Na última rodada o Rafinha não jogou, então teve algumas vantagens em relação ao Liverpool, que, por exemplo, jogou nesse final de semana e tem o Hinaldo, inclusive, machucado. Então, assim, a parte física não é uma preocupação. É o jogo mesmo, o que eles vão apresentar em campo, e a torcida do Flamengo está na dela, tem que apoiar um momento muito especial da história do clube. E tem uma coisa que estourou, uma notícia que estourou, né, agora nesse final de semana: o Bruno Henrique teria sido pego no exame antidoping na partida contra o Vasco, porque ele estava usando um remédio que ele passava no olho. Ele tem um problema no olho desde a época do Santos. Isso foi pego no exame antidoping. Mas o Flamengo havia anunciado antes, né, que ele estava usando este medicamento, e aí o doping disse que tudo bem, ele vai conseguir jogar o Mundial. Tá vendo como é quando você faz as coisas tudo certo? Honestamente, todas né? as normas honestamente? O Bruno Henrique vai conseguir jogar. Foi pego no exame antidoping, mas foi avisado antes. É isso, só para lembrar, né? Em janeiro do ano passado, o Bruno Henrique tomou uma bolada no jogo contra o Linense pelo Campeonato Paulista e ficou meses sem jogar, teve suspeita de descolamento de retina e tudo mais. Então, desde então, ele tem que fazer um tratamento que é perene aí para boa parte da vida dele, para acompanhar isso de perto. Então, você comunica e vai dar no teste, evidentemente. Isso foi noticiado, mas até de uma forma, inclusive, exagerada. Eu acho que se as pessoas que dão esse tipo de notícia precisam entender o que significa isso. O cara tá lá no Catar, de repente, dopado, né? E não é o caso. Então, exatamente, tá tudo certo, é assim que se faz mesmo.
Agora vamos falar um pouquinho do São Paulo, né, que conseguiu a vaga direta para a Libertadores da América, mas teve uma confusão de mudança de técnico. A gente vai soltar, o Alex vai soltar a imagem do Raniel. Por que que eu pedi essa imagem do Raniel? Ele está indo para o Santos, fechou já com o Santos, está deixando o tricolor e o São Paulo, ao ceder o Raniel, vai ficar com o Vitor Bueno. Uma boa troca, o São Paulo realmente agiu bem neste caso? Eu acho aí que já tem um dedo do Fernando Diniz nessa escolha, porque o Raniel é um cara que não consegue trabalhar com a bola no pé. O Raniel é um cara que tem que dar 2 toques e chutar no gol no máximo. Era isso que ele fazia no Cruzeiro. E o Vitor Bueno, embora seja criticado por boa parte da torcida do São Paulo, e assim foi do Santos, porque às vezes ele é meio alheio ao jogo, mas ele tem qualidade com a bola no pé. E o Fernando Diniz preza por isso no seu jogo. Então, para o São Paulo, tá tudo certo. Ele é uma opção, às vezes titular, às vezes reserva. Às vezes reserva, eu não sei se o Raniel será uma boa opção para o Santos. Porque aí vai depender muito de quem vai treinar o Santos. Como é que esse cara vai querer armar o seu time. Já tem o Uribe lá, que é parecido. Então, não sei se essa troca foi muito boa para o Peixe, não. Daniel Alves também, né, acabou o ano falando muito mal da diretoria do São Paulo, criticou muita gente e em campo teve os seus altos e baixos. Ficou devendo o Daniel Alves e você acha que ele fez mal de insistir em jogar no meio de campo? Eu vou te dizer que até a chegada do Juanfran, para ele fica difícil jogar de lateral com o Juanfran do São Paulo. Eu entendo o que ele quer fazer jogando com o meio-campo, porque de fato ele tem futebol para ajudar os meninos que estão ali ao seu redor no meio-campo a jogar um pouco mais. Mas ele precisa, talvez, se adaptar melhor a uma função que ele nunca fez. Então, esse ano de 2019, para ele, acho que foi muito isso. Se adaptar ao futebol brasileiro, às nossas críticas, à diretoria, a esses caras que ele falou mal, que estão toda hora lá cornetando. São Paulo é muito assim. E talvez no ano que vem, com uma pré-temporada, com um técnico que tem um sistema de jogo que ele já conhece, que ele gosta, tanto que ele apoiou muito o Fernando Diniz do São Paulo, de repente ele consegue se adaptar um pouco melhor. Ele tem futebol, Fefão. Ele vai ganhar aumento. Ele vai ganhar aumento, né? Esses contratos, eu não sei como é que o São Paulo vai pagar, mas ele ganhou aumento. Mas ele tá lá, ele tem futebol para jogar. Acho difícil ele jogar toda a rodada, porque ele já não é mais nenhuma criança. Mas ele pode ajudar muito o São Paulo desde que ele consiga se entender ali. Outro que vai ganhar aumento é o Alexandre Pato, porque quando o São Paulo trouxe ele da China, ele pagou a rescisão de contrato. Aí o primeiro ano tudo bem, a partir do segundo ano ele ganharia o aumento salarial para compensar aquele valor que ele pagou. Foi um mico do São Paulo, está sendo mico. São Paulo vai pagar ainda mais para um jogador que não está jogando, cara. Não foi o mico, foi o micaço do São Paulo, Alexandre Pato, que todo mundo sabia que seria esse micaço. Sabe qual é o problema do São Paulo, Fefão? A direção do São Paulo ouve muita gente. E gente que nem sempre entende de futebol. Então o Pato foi o salvador da pátria. Precisamos de um centroavante. O Pato tá dando sopa aí na China. Você já ouvia falar de Pato no São Paulo desde 2017, 2018. E assim, quando ele veio daquele jeito. Pois é. Ele não é um atleta competitivo, ele não é um cara que vai decidir jogo pra você toda hora, ele não é esse cara. Logo, ele não merecia o contrato que ele recebeu. Lógico que ele não tem nada com isso. A oferta é de quem oferece, pega quem quer. Ele pegou e agora tem que pagar. Eu acho... O São Paulo fez muitas coisas temerárias nessa gestão dos últimos 2 anos e essa é uma delas. Inclusive, por falar em coisa temerária, vai aumentar o salário do Pato, vai aumentar o salário do Daniel, que são 2, teoricamente, veteranos, e vai vender o Antony. Quer dizer, o Antony tem proposta, deve ser vendido, ele, Lisier, não é só ele não, o Alce, os jovens do São Paulo vão ser vendidos. E aí, como é que fica? O Antony era um cara que quebrava barreiras no time do Diniz, né? Pois é. E aí você fica com os velhos e vende os novos. Olha a gestão. É um nonsense, né, total. É uma coisa muito maluca que o São Paulo está fazendo, mas precisa fazer, porque o São Paulo precisa de dinheiro para pagar esses caras aí. Então vai ter que negociar e esses são os caras da vez. A sorte do São Paulo, Fefon, é que a base funciona. No São Paulo, as divisões de base são muito bem trabalhadas. Eu acompanho o Sub-20 do São Paulo de perto. Em 2019, transmiti alguns jogos deles pelo DAZN e vi que ali tem mais pé de obra ali. Tem mais gente que pode subir em 2020 para ajudar o São Paulo. Gabriel Falcão é um cara que pode subir, tem outros caras lá que podem jogar e que de repente podem suprir essas ausências. O próprio Igor Gomes, se não for vendido. Mas demora.
E aí, o São Paulino vai esperar? Porque esse é o negócio, São Paulino não quer esperar. É o maior jejum dos grandes de São Paulo já, né? É verdade. E o Thiago Volpi vai ficar. O São Paulo vai pagar 20 milhões por ele, 10 milhões já vai pagar de primeira e aí os outros 10 milhões parcelados. São Paulo fez bem em manter o Volpi? Eu vou te dizer que esse foi o grande acerto do São Paulo no ano, foi ter trazido esse goleiro, que demorou um pouquinho para se adaptar, mas é um goleiro que decide, que faz defesas decisivas, né? Em alguns momentos falhou, mas é um cara que o São Paulino não olha mais pro gol e fala, pô, mas tem o Sidão. Não tem mais isso, né? Então, essa posição está resolvida, que era uma posição fundamental, porque a história do São Paulo foi feita em cima dos seus goleiros. Parabéns ao São Paulo e tomara que o Volpi tenha um grande 2020, né? E, gente, será que o São Paulo vai começar 2020? Será que o Neymar vai começar 2020 mudado? Porque é o seguinte, no jogo contra o Galatasaray, teve um pênalti, ele não quis bater não, deu pro Cavani bater e depois falou sobre isso, dá uma olhada. Não, eu não fiz isso para reconciliar com ninguém, né? E sim, o primeiro pensamento é no grupo, na equipe. Acho que o individualismo no futebol não cabe, porque se eu quisesse isso eu jogaria tênis, eu jogaria sozinho. Mas é futebol, então todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar bem. Eu acho que o Ed precisava disso. A gente vai soltar as imagens para o pessoal poder ver. Já estamos de volta e olha, agora vamos falar da crise do Cruzeiro, que acabou sendo rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi muito mal e o Zezé Perrella tentou chegar para ajudar o Cruzeiro, para tentar tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento, contratou até o Adilson Batista e aí ele disse que não vai continuar no clube porque foi dispensado e descascou o Zezé Perrella. Vamos ver. Eu fui convencido pela mesa diretora, por todos eles, inclusive pelo senhor Wagner Pires, disse que tentou falar comigo ontem e não conseguiu, não tinha nenhuma chamada do presidente Wagner no meu telefone ontem, ele deve ter, se ele fez isso, ele deve ter ligado para o número antigo, né? Pode ser que isso aconteceu. Mas enfim, eu fui comunicado por uma mensagem de WhatsApp. No meu entendimento, que ele foi influenciado, obviamente, por aquelas forças poderosas de dentro do Cruzeiro. Nós começamos a fazer um trabalho lá de reestruturação, onde mexemos com vários interesses. Eu fiquei surpreso, óbvio, com a opinião, com a decisão do presidente, porque para mim ele é uma biruta de aeroporto. Não é? Cada hora ele fala uma coisa. E acho que incomodava também ao Wagner o fato de eu estar lá no futebol e criticando a gestão dele. E critico mesmo, porque eu sou independente. E acho que ele fez muita loucura, não é? E ele deveria repensar, ele está fazendo mal para o Cruzeiro hoje. Olha, eu sempre falo que um dos culpados, né, ou os culpados, é Fred, Dedé, Robinho, jogadores que derrubaram, né, o Rogério Ceni, Thiago Neves e tal, mas a diretoria também, né? Sim, diretoria indicada por esse cidadão que acabou de falar aí. Então ele tem que sair e toda a direção do Cruzeiro, presidente, vice, tem que sair também. O Cruzeiro vai ter um ano 2020 dramático, Fefo, não tem dinheiro e não sei se é tão certo que o time volte já no ano que vem, não. Tem que todo mundo sair fora, todo mundo que causou isso aí tem que dar linha na pipa já. É isso aí. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Bola fica por aqui. Marcelão, muito Bom obrigado. Ano, obrigado pela ano, parceria. Bom ano para todos vocês. Bom Natal. Saúde. 2020. Estamos de volta. Tchau. Tchau, tchau.